Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos falar um tema muito polêmico e atual, que está em voga, em pauta. Hoje, uma das palavras mais repetidas em debates políticos, culturais e até dentro de empresas e escolas, e está aqui, woke. Alguns dizem que é consciência social. Outros afirmam que virou uma arma ideológica para moldar comportamentos e controlar narrativas. E há ainda quem acredite que tudo isso é parte de um projeto global que estaria transformando silenciosamente a cultura, os valores e até a forma como pensamos. Mas o que realmente está acontecendo? Existe mesmo uma agenda woke? Ou isso é apenas um rótulo criado para atacar movimentos progressistas? E, mais importante, quem ganha com esse conflito cultural que está dividindo o mundo? Então, se você ficou interessado nesse tema, vem comigo para o vídeo. Mas antes eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal. É rapidinho, gratuito e você ajuda muito o canal a crescer. Como eu sempre digo, sem mais delongas, bora pro vídeo com a May. Então, o que realmente está acontecendo? Hoje nós vamos investigar profundamente, sem militância, sem lado, sem narrativa pronta, apenas fatos, contextos e análise. E no final, eu deixo para você decidir. Isso se o vídeo não for derrubado antes. Então, o que é woke de verdade? Antes de tudo, precisamos entender a origem dessa palavra. Woke surgiu na comunidade afro-americana nos Estados Unidos, muito antes de virar meme político. Significava algo simples. A tradução é estar acordado para as injustiças sociais. Woke é estar acordado. Foi usada em 1962 pelo escritor William Melvin Kelley no The New York Times. Décadas depois, ressurgiu com o movimento Black Lives Matter, principalmente após casos como o de George Floyd em 2020. Quem não lembra desse caso fatídico de George Floyd? Até aqui parecia algo positivo. Consciência social, empatia, justiça, mas então tudo mudou. A palavra começou a ser politizada, primeiro por militantes progressistas, depois capturada por críticos conservadores que passaram a usar agenda woke para descrever uma suposta imposição ideológica através da mídia, do entretenimento, das empresas e da educação. E aí, meus amigos, veio o caos. Mas quem transformou essa palavra em arma cultural? Quem está ganhando, afinal de contas? Ganhando dinheiro e poder com essa guerra de narrativas? A resposta pode te surpreender e começa no próximo bloco. Se quiser que eu continue imediatamente a parte 2, te inscreve lá no canal, deixa o teu like. Já continuo daqui. Então, perfeito. Vamos adiante. Como o termo se tornou um debate global? Depois que o woke saiu das comunidades afro-americanas, ele invadiu o mainstream. Empresas começaram a usar políticas de diversidade, universidades passaram a revisar currículos e códigos de conduta, celebridades e mídia social começaram a discutir privilégio, racismo e sexismo abertamente. Exemplos: Disney, em 2021, enfrentou críticas e boicotes após
as produções que incluíam diversidade LGBTQI+. O segundo exemplo que eu posso citar: universidades americanas como Harvard e Yale criaram oficinas de consciência social para alunos e funcionários. Algumas escolas introduziram revisões curriculares para abordar racismo e colonialismo de forma crítica. Esses movimentos geraram reações imediatas. Críticos conservadores começaram a falar em agenda woke, alegando que havia uma tentativa de doutrinação cultural. Mas atenção, nem tudo é imposição. Em muitos casos, são ações corporativas ou educacionais de inclusão, que surgem como respostas a demandas sociais, não necessariamente como uma estratégia coordenada global. O que torna isso confuso e perigoso para o debate é que qualquer movimento social positivo pode ser rotulado como ideológico, mesmo que sua intenção seja apenas igualdade e diversidade. E se eu te disser que essa guerra de narrativa não está acontecendo só na TV ou nas redes sociais, mas também dentro das empresas, escolas e tribunais? No próximo bloco, vamos ver como essa disputa afeta o cotidiano de todos nós. Bem, como a agenda woke impacta o cotidiano? Não é exagero dizer que o debate sobre a agenda woke chegou aos cotidianos das pessoas. Vamos a alguns exemplos. Empresas e políticas internas. Bem, grandes corporações como Google e Microsoft criaram programas obrigatórios de diversidade e inclusão. Funcionários que não participam ou discordam podem enfrentar pressão social ou interna, mesmo que não haja punição formal. Educação e currículo escolar. Escolas revisando livros clássicos para abordar temas de racismo ou colonialismo, professores que discutem gênero e identidade de forma aberta, muitas vezes enfrentam processos ou censura, dependendo do estado ou país. E a mídia e entretenimento. Filmes e séries sendo criticados ou elogiados pela representatividade. Críticos e influenciadores usam a expressão agenda woke para atacar ou defender produções culturais. O ponto aqui é que a expressão agenda woke virou sinônimo de conflito, mesmo quando as ações visam apenas inclusão ou igualdade. Mas não para por aí. Existe uma estratégia por trás do debate onde cada lado tenta controlar narrativas e ganhar influência cultural. Agora, no próximo bloco, vamos ver quem realmente lucra com essa polarização. A agenda woke não é apenas um debate acadêmico ou social. Ela movimenta bilhões. Exemplos. Empresas de mídia e streaming usam discussões sobre diversidade para aumentar a audiência e assinatura. Influenciadores e políticos usam o termo para ganhar visibilidade ou votos. Consultorias e palestrantes corporativos lucram milhões oferecendo cursos de diversidade e sensibilidade cultural. Isso não significa que toda iniciativa de inclusão é falsa, mas revela como qualquer movimento social pode ser instrumentalizado por interesses econômicos ou políticos sem que a causa original desapareça.
Gente, e aqui vem a pergunta que poucos querem responder. Existe uma agenda realmente coordenada ou é apenas a percepção de que tudo está conectado? Então vamos ver uma diferença entre mito e realidade. O termo agenda woke é muitas vezes usado como rótulo político. Isso cria confusão. Mito. O que tem de mito? Existe uma coordenação global secreta para impor ideologia. O que existe de realidade? Várias iniciativas de diversidade e inclusão existem de forma isolada, local e espontânea, mas são percebidas como agenda, porque desafiam normas tradicionais. Outro exemplo. Disney, universidades e empresas tecnológicas agem de forma independente, mas a percepção do público é que há um plano unificado. Redes sociais amplificam boatos, memes e críticas, fazendo parecer que tudo faz parte de um grande projeto. Então, muito do que se fala sobre a agenda woke é mais narrativa do que fato, mesmo quando há ações concretas de inclusão e diversidade. Vamos entender como isso afeta debates políticos e eleições e por que todos nós estamos envolvidos mesmo sem perceber. Bem, perfeito. Não é apenas cultura corporativa ou escola. A chamada agenda woke se tornou uma ferramenta no debate político. Nos Estados Unidos, termos como woke e politicamente correto foram usados por políticos conservadores para mobilizar eleitores contra mudanças sociais. No Brasil e outros países, a expressão é cada vez mais associada à censura e imposição ideológica, gerando polarização. Pesquisas de opinião mostram que mesmo pessoas que não conhecem profundamente o tema adotam opiniões formadas por mídias e redes sociais. O efeito: uma população dividida e emocionalmente carregada, muitas vezes sem compreender a origem real dos debates. Mas existe outro fator importante: o impacto psicológico e social nas pessoas comuns. Como a polarização afeta nossas vidas e escolhas diárias? Você já percebeu como as conversas com amigos, colegas ou familiares mudaram nos últimos anos? Alguns têm medo de falar certas opiniões por medo de serem rotulados de contra-woke. Escolas e universidades enfrentam debates sobre liberdade de expressão versus inclusão, gerando tensão entre professores e alunos. Redes sociais amplificam o conflito, criando bolhas ideológicas que dificultam o diálogo real. O resultado é simples: mesmo quem não se envolve sente pressão social, medo de julgamento e desinformação, reforçando a percepção de que existe uma agenda que controla pensamentos. Vamos desmistificar o termo de uma vez por todas e entender como separar realidade de narrativa. Vamos organizar os fatos. A origem positiva: consciência sobre injustiça social, igualdade e empatia. Amplificação midiática: palavras e ações isoladas transformadas em narrativa global. Reação política e econômica: atores políticos e empresas explorando o termo para mobilizar ou lucrar. Ou seja, existe ação, existe debate, existe interesses, mas não existe um plano secreto, unificado, como muitos imaginam. Compreender isso ajuda a digerir o caos das redes e notícias e a falar sobre o tema sem preconceito ou medo.
E agora, a pergunta final que todos fazem. O que podemos aprender com tudo isso e como agir conscientemente? Então, bem, informar-se antes de julgar. Separar fatos de narrativas é essencial. Entender contextos locais. Iniciativas de inclusão não significam controle global. Evitar rótulos automáticos. Chamar algo de agenda sem análise gera polarização. E conversar com empatia. Diálogo respeitoso reduz tensão social. Lembre-se, a palavra woke nasceu para despertar consciência, não para dividir. O que mudou é como ela foi percebida, transformada e explorada. Agora que você conhece a história, os fatos e os impactos reais, a escolha é sua. Repetir narrativas prontas ou pensar criticamente e formar sua própria opinião. Então, woke igual origem positiva, agenda woke igual a narrativa amplificada e politizada. Questionar sempre, gente. Aprender com fatos e manter diálogo. Se gostou, curta e compartilhe. Comente sua opinião sobre a agenda woke de forma respeitosa. Inscreva-se para vídeos investigativos como esse. Um grande beijo a todos os inscritos do canal. Já estamos com 104 inscritos. Um beijo grandíssimo para todo o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo e minha amada Bahia. Um beijo da Mari e até o próximo vídeo.